A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e já convido os irmãos a pegar a sua revistinha, né? E também a sua Bíblia, ao cantor cristão. Nós vamos cultuar ao nosso Deus juntos, e então os irmãos não vão estar assistindo, mas sim vão estar cultuando conosco, aprendendo mais da palavra do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus para nossas vidas e tudo que nós fizermos aqui seja para engrandecimento do nosso Deus. Oremos nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Senhor, por essa noite de sono que tivemos. Obrigado também pelos livramentos que o Senhor tem nos dado neste mundo que nós estamos vivendo. Pai, com essa pandemia, queremos te agradecer, ó Deus, pelos livramentos. Queremos também aproveitar para te pedir, Senhor, principalmente pelo nosso irmão Leandro neste momento, que o Senhor esteja visitando ele lá no hospital, Senhor, no leito de enfermidade, curando ele também, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Que logo o nosso irmão Leandro possa ter alta e estar juntamente com a sua família, no seu lar, Senhor. Visita o irmão Leandro Bispo naquele hospital. Pedimos também que o Senhor venha nos orientar em tudo que formos falar e fazer, ó Deus. Agradeço pela vida do Fernando, que já está aqui, o professor Fernando, a sua família também, que o Senhor continue abençoando a vida dele. O Mendes, ó Pai, aqui na imagem e som também te peço pela sua esposa, que o Senhor continue abençoando, protegendo e guardando ela. Irmão Pedro aqui no violão, Senhor, também da mesma maneira, Senhor, obrigado pela vida dele, pelas providências do Senhor sobre a sua vida, guardando e protegendo ele, a sua esposa, seus filhos, ó Pai, a minha vida, a vida da minha esposa e as minhas filhas também, Senhor. Muito obrigado. Nós não somos melhores do que ninguém, mas queremos te agradecer porque cada dia de vida e com saúde é um momento de nós estarmos agradecendo e louvando o teu nome, Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo. E agora, neste momento, Senhor, esteja nos direcionando, que o teu Espírito Santo tenha liberdade a fazer aquilo que lhe apraz. Possamos sair daqui, ó Pai, edificados com a tua palavra e também agradando o seu coração, Pai, porque o intuito de estarmos aqui é para adorar e engrandecer o teu santo e excelso nome. Isso nós te pedimos, não confiados na nossa própria justiça, mas em Cristo Jesus, que derramou o seu precioso sangue, e assim nos purificando de todo o pecado. É no nome dele, amém, Senhor, que nós te agradecemos. Vamos cantar juntos o hino do número 148. Ora bendita. Bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor, em doce cheiro ao meu Senhor. E fim da hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que findar, com fé, amor constante orar, depois
Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. O tema da lição nessa manhã é oração e restauração. E o texto áureo se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14 e 15. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando, os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. 2 Crônicas 7, 14 e 15. Oração e restauração. Daqui a alguns minutos, iremos ouvir a ministração desse estudo com o professor Fernando. Cantaremos mais um hino de número 384. 384. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Amém. Deus continue sendo louvado e engrandecido por meio dos nossos lábios, não é isso? Nossa boca. E a nossa vida também. Quero convidar o professor Fernando, por gentileza, que vem aqui à frente. Nós vamos orar e entregarei então a palavra ao professor Fernando. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez agradecemos por estarmos aqui e também nesse momento que nós vamos ouvir, Deus, os teus ensinamentos.
e que esses ensinamentos possam ter guarida em nossos corações, a ponto de não somente guardar, mas colocarmos em prática, Senhor. Lembrarmos de todos esses ensinamentos, para que assim o Senhor venha se agradar de cada um de nós. Como a lição diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, e é isso que nós queremos fazer, ó Deus, para que o Senhor venha ouvir e atender as nossas orações e até sarar a nossa terra, Senhor, que precisa muito disso, das nossas orações dos servos do Senhor. Usa, então, a vida do professor Fernando, aquilo que ele já estudou, aquele que ele já se preparou, que ele possa lembrar, que teu Espírito é aquele que nos lembra e transmitir de uma forma clara para cada um de nós que estamos aqui e aqueles que estão na sua casa também nesse momento, estudando a palavra do Senhor conosco. Isso nós pedimos. Amém, Senhor. Salve a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, nunca tivemos uma época tão propícia à oração, né? E o tema desse estudo, eu confesso para os irmãos que Deus sabe de todas as coisas, né? A gente, no nosso convívio, a gente vê pessoas que estão ficando doentes por ansiedade, a situação econômica difícil, então é propício, né? As provas nos aproximam de Deus, e principalmente nesse sentido, que é ao passo da oração. E hoje o tema da nossa lição, a gente vai falar oração e restauração. Vamos tirar alguns ensinamentos desse momento que o rei Salomão em Israel passou, e que Deus possa iluminar o nosso entendimento para que nos acheguemos mais a Ele nesse momento. Momento difícil vivemos, né? Nós batemos, se pararmos para ver um noticiário, e, irmãos, realmente é o momento do povo de Deus orar. É tempo de oração. E essa doutrina básica aqui de oração é justamente para isso. A gente entender essa doutrina da oração. Vamos abrir lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler, vamos contextualizar um pouco, e após eu contextualizar, eu vou falar a respeito do que lemos, tá? Vamos ler do versículo 8 até o versículo 22, que diz assim: E assim naquele tempo celebrou Salomão a festa de 7 dias, e todo o Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E ao 8º celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar, e 7 dias a festa. E no 23º, 7º mês, deixou ir o povo para as suas tendas, alegres, de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo Israel. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu
de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuvas, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos, o meu coração de todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, fizeres conforme a tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e meus juízos, também confirmarei o trono do reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine Israel. Porém, se vós desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servistes a outros deuses, e vos prostardes a eles, então arrancarei da minha terra que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo esse mal. Irmãos, para quem acompanhou na revista, nós tentando entender o cenário, montando um cenário aqui mental, a gente vê que foi uma festa com bastante pessoas, muitas pessoas, e durante 22 dias de festa. Foram 22 dias de festa, conforme o versículo 9, 7 e 9. Ao término dessa festa, né, todos foram para casa, foram embora, né? Para quem acompanhou na revista, na página 26, está falando bem a respeito disso. Os que estavam na festa foram embora e ficou somente o rei Salomão. Somente o rei Salomão. E aí o questionamento que eu faço: é possível uma nação adoecer? Um povo adoecer? Pô, mas você está falando do quê? Doença física? Não, doença física não. Doença espiritual. É possível? É uma reflexão que devemos fazer. Impressionante como em alguns países, onde há séculos atrás, tinha a tradição de ter grandes pregadores, hoje em dia as pessoas deixam a igreja para ir no pub, isso antes da pandemia. No caso da Inglaterra, nós tínhamos Charles Spurgeon, um dos maiores pastores batistas, que hoje em dia é uma decadência a igreja naquela região. As pessoas têm como um clube social a igreja. E por aí vai. Vemos diversos países aí onde no passado foram berço do cristianismo, do evangelho, do protestantismo, e que hoje
vive uma decadência. Então é possível adoecer? É possível adoecer sim. Porque essa palavra aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, está falando do povo de Deus. É voltado para crente. Mas eu quero explicar melhor essa questão. Quem que é esse povo de Deus? Versículo 2 Crônicas 7, do 14 e 15. E se o meu povo, quem que é o povo de Deus? Uma pergunta feita a Jesus. Vamos abrir lá nossas Bíblias. Em Mateus, Evangelho de Mateus. Nós vamos fazer eu vou combinar com os irmãos, eu vou fazer o passo a passo desse versículo. Quem que era o povo de Deus aqui? Tá? Primeiro, nós vamos falar antes de Jesus e depois de Jesus. Vamos separar assim. Tá? Versículo 7. Perdão, irmãos. Capítulo 1, versículo 47 e 50. Não, está errado aqui, irmãos. Perdão. Capítulo 12, né? Diz assim. Capítulo 12, tá? Capítulo 12. O 47 e o 50. E disse-lhes alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então, aqui, depois de Jesus, quem que é o povo de Deus? Aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a vontade de Jesus. Antes de Jesus, na época do rei Salomão, quem que era? Todos os descendentes de Abraão. Então, todos que eram da árvore genealógica de Abraão, era o povo de Deus, era Israel. Depois de Jesus, com o advento da graça, passa a ser todo aquele que faz a vontade do Pai, que faz a vontade de Deus. Voltando lá para Crônicas, 2 Crônicas, ainda no capítulo 7. Então agora a gente sabe quem que é o povo de Deus. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Reforçando que esse versículo trata-se, e se o meu povo de Deus, fazendo a exegese, e se o meu povo, o povo de Deus, todo mundo, todos os crentes, todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Seguindo com o nosso estudo,
não é mais, como eu disse, não precisamos mais atrelar a etnias ou locais geográficos. Não é somente o povo de Israel. Não é o povo de Israel. Agora, com o advento da graça, todos que aceitaram a Cristo. Se humilhar, né? Se humilhar, ainda fazendo esse passo a passo de 2 Crônicas 7, de 14 a 15. Humilhar é admitir pecados e erros. Né? E eu vou abrir um parênteses aqui, até porque, como a Bíblia ela sabe, porque Deus falou com Salomão a respeito disso, e a gente, no decorrer do Antigo Testamento, nós vemos o povo de Israel vindo numa queda, diversos momentos ele caindo com as próximas gerações, aí quando se arrependia, Deus ia lá e tinha misericórdia, cumprindo essa palavra. Aí nós vemos diversos momentos em que Deus teve misericórdia, porque o povo lembrou dessa palavra, se humilhou perante Deus, e Deus restaurava Israel. Aí daqui a pouco Israel caía novamente. Caindo novamente, em algum momento se levantava, até chegar ao momento do cativeiro, onde ali foi uma lição mesmo para Israel. Então essa palavra, porque Deus, ele já tem a visão do que vai acontecer, nada é novidade para ele. Inclusive para Salomão, ele sabia o que aconteceria com Salomão, que ele ia se misturar com mulheres que não deviam, e deixou essa palavra para ele. Então aqui, oração e restauração. Se humilhar é admitir pecados e erros. Humilhar é se despir de arrogância. Humilhar é saber que a resposta que buscamos não virá por causa das nossas virtudes, mas sim por causa da bondade de Deus. Irmãos, a oração, precisamos nos colocar no devido lugar. E aqui eu vou abrir um parênteses, novamente, de que eu impor alguma coisa para Deus, não é uma doutrina de oração. Quem sou eu, diante de Deus, da sabedoria dEle, para impor algo? O crente precisa se colocar no lugar, no devido lugar. Deus é nosso Pai e nosso amigo. Mas devemos nos colocar na posição de respeito. Devemos respeitar isso. Se humilhar. Se o meu povo, quem que é o povo? Recapitulando. Todos aqueles que fazem a vontade do Pai, todos aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo. Se humilhar é se colocar no devido lugar, na posição de que fomos criados por Deus, e que Ele é o nosso Criador, é o nosso Pai, numa posição de respeito. E orar o que é? Pedir ajuda. Porque só ora aquele que depende de Deus. Somente quem depende de Deus que ora. Quem não tem essa consciência de oração, essa consciência de dependência, não ora, porque se acha autodependente. E aqui Deus está prometendo o quê? Prometendo curar a terra, isto é, restaurar a nação, como resultado da oração. Novamente, hein, irmãos?
7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e se o meu povo quem que é? Todos que fazem a vontade de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar os meus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Seguindo com o nosso estudo. Uma reflexão, irmãos. São todas as áreas são todas as áreas da nossa vida que devemos colocar diante de Deus? E essa é uma pergunta. Se os irmãos estivessem aqui pessoalmente, eu faria essa pergunta. Eu gostaria muito de ouvir dos irmãos. Mas nesse novo modelo, eu quero que você pare e pense. São todas as áreas? E aí eu vou convidar os irmãos a abrir lá em Filipenses 4:6. Né? Filipenses 4:6. Diz assim: não estais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pelas súplicas com ação de graças. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas. E aí, irmãos, fiz aquela pergunta, e sem sombra de dúvida, irmãos, todas as áreas da nossa vida tem que ser colocada diante do Senhor. Devemos orar por todas as áreas. Casamento, família, profissional, ministério, todas as áreas. Irmãos, só ora quem depende de Deus. Quando você tem a dependência de Deus, você sabe que pelas suas forças, você se esforça e dá o seu melhor e age. Mas tudo depende de Deus. Até o levantar é de Deus. Até o respirar vem de Deus. Precisamos ter o sentimento de dependência de Deus. Precisamos agir e nos esforçar ao máximo. Mas tudo depende de Deus. Vamos empregar o máximo de força possível. Aqui, nós vemos que o povo de Israel construiu o templo. E foi desprendida energia para a construção do templo. Foi desprendido muita garra do povo de Israel. Contudo, com toda essa energia desprendida pelas pessoas que foram envolvidas na construção do templo, foi necessário entender que tudo foi pela dependência de Deus. E isso nós devemos aprender em nossa vida. Então você me pergunta, irmão, professor Fernando,
Devemos colocar tudo diante de Deus? Sim. De acordo aqui com o texto de Filipenses 4:6, colocamos tudo, todas as nossas dimensões da nossa existência não deve ficar fora da nossa vida de oração. Devemos orar por tudo. Precisamos também aprender a nos submeter à mediação de Jesus. E aqui eu acho que é interessante, até que porque nós percebemos que, de certo modo, se banalizou. Até ímpio fala, em nome de Jesus não vai acontecer. Mas por quê? Vamos entender da maneira bíblica o que é, qual que é a mediação de Jesus que devemos nos submeter. Vamos abrir a nossa Bíblia. Lá em João 16:23. Evangelho de João. (16:23) diz assim: E naquele dia, de nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu Pai em meu nome, eu vô-lo há de dar. E aí, irmãos, eu quero entrar nessa questão, que o motivo de se submeter a essa mediação de Jesus na oração, ela está ligada ao quê? Ao sacrifício na cruz do Calvário. O nome de Jesus não é um abracadabra, uma senha que a pessoa fala, mas é para uma oração verdadeira, onde você quer, onde você reconhece o sacrifício de Cristo, e que você só está entrando na presença do Pai por conta desse sacrifício de Cristo. Então, por isso, quando nos colocamos em nome de Jesus, é reconhecendo o sacrifício de Cristo, e por conta desse sacrifício você tem acesso ao Pai. Não no sentido da palavra ser uma senha para ter esse acesso ao Pai, mas é ficar nítido no seu processo mental. Eu estou orando a Deus por conta de um sacrifício de Cristo que teve na cruz, então, em nome de Jesus. Não é uma senha. É para ser utilizado numa oração verdadeira. Numa oração com o sentimento de que você está se chegando ao Pai por meio do sacrifício na cruz de Jesus. Então, quando a gente aprende a se submeter a essa mediação de Jesus, é neste sentido. Quando falamos em nome de Jesus, é porque estamos se submetendo a essa mediação. Amém? Seguindo com o nosso estudo. Ainda no tema oração, que é o tema de todos os nossos estudos aqui. Efésios 6:18.
orando em todo tempo e com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E aqui o que nós aprendemos na oração? Não lute sozinho. Coloca tudo diante de Deus. Tem muita gente ansiosa nesse tempo que a gente vive, de pandemia, porque ainda tem essa dificuldade de deixar tudo diante da mão de Deus. Tem muita gente que não está que entra num processo de pensamento negativo, porque não aprendeu ainda a deixar na mão de Deus e confiar. Precisamos colocar tudo diante de Deus. Ainda que a resposta de Deus não venha, temos que confiar. Confiar no sustentar de Deus. Voltando lá para 2 Crônicas 7,14. Buscar a minha face. Buscar a minha face. E aí o que eu trago dessa questão de buscar a minha face? Antes de qualquer coisa, o que Deus busca em nós é relacionamento. Será que eu só estou falando com Deus por causa que eu quero bênção? E aí, se trouxermos isso para a relação humana, o quanto eu me sentiria pequeno eu tendo uma pessoa que só vem atrás de mim quando precisa, que não quer ter relacionamento comigo. Se na relação humana, se na relação interpessoal com as pessoas, isso é horrível, imagina com Deus, o Criador, tratar dessa maneira. Então, quando Deus fala que buscar a minha face, é relacionamento com Deus. Não querer só a bênção de Deus, não, mas relacionamento com Deus. Por que a orientação de Deus é buscar a sua face antes de qualquer coisa? Primeiro eu preciso ter relacionamento. E aí a gente começa a refletir e eu me incluo nesse perfil onde teve crescimento, onde eu reflito, olho lá atrás, algumas orações minhas, e eu penso, puxa vida, não tinha nada a ver com nada, estava pedindo totalmente do jeito errado. E quanto mais a gente vai caminhando na vida cristã, com todo o sustentar de Deus, a gente vai aprendendo o quanto essa relação é mais pautada no relacionamento. O quanto precisamos
Buscar a face do Deus, primeiro. Antes de pedir as bênçãos. Temos que estar junto com o do Pai, primeiro, antes de pedir. Seguindo com o nosso estudo. E se afastar dos seus maus caminhos. Lembrando, irmãos, que eu estou fazendo passo a passo desse versículo, tá? Tem um nome difícil, um termo que não é muito comum para nós, que é exegese, né, pastor? É algo bem diferente, mas é um passo a passo desse versículo. Lembrar de quem é Deus, e se afastar de seus maus caminhos. Lembrar de quem é Deus e de quem somos, e do que só Deus é capaz de fazer. Às vezes nossa capacidade, né? E quando a gente não se afasta dos caminhos maus, a gente, quando estamos no caminho mau, a gente se esquece daquilo que Deus é capaz de fazer. E foi o que aconteceu com o povo de Israel, que por diversas vezes aqui no decorrer de Crônicas, de 2 Crônicas, você vai ver bastante essas ocorrências, né? O povo se esquece, é humilhado, é pisado pelo outro povo lá, algum povo, ou algum rei, ou alguma situação para humilhar, mas porque está no caminho mau, né? Então, por isso que Deus coloca aqui, e se afastar de seus maus caminhos. Eu escutei um pastor numa rádio falando essa semana, eu não recordo o nome do pastor, ele falou um negócio interessante, que me marcou. Era referente a abismo, falando sobre abismo. E que tinha uma placa e era perguntado às pessoas: a quantos metros você deve deixar o carro de distância do abismo? Aí tinha a placa de 1 metro, outra de 2 metros, outra de 3 metros. O carro distante do abismo. E esse pastor falou uma coisa que me marcou, que ele falou assim: do abismo eu quero a distância. Eu quero é correr, eu quero estar bem longe. Eu não quero nem ver essas placas. Isso é na nossa vida, irmãos. Tem caminhos que a gente tem que passar longe. Não tem que estar nem perto. Então, se afastar dos maus caminhos. São as condicionais. Deus está colocando aqui as condições. Né? Se afastar dos maus caminhos. Né? Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ter certeza que Deus ouve, perdoa e cura. Dos céus perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus garante que as nossas orações pelo povo nunca ficariam sem respostas. Quando o povo se humilha e busca a face do Senhor, se arrepende, Deus ouve, perdoa e cura a terra. Vamos para mais exemplos de pessoas que tiveram desse atributo de Deus, esse atributo comunicável de Deus, que é o perdão e misericórdia. Vamos lá para o Novo Testamento.
Nós vamos abrir lá em Lucas, capítulo 19, versículos do 19 e versículos 9 e 10. Falando do atributo da misericórdia e perdão. Falando aqui de uma situação em que Jesus demonstra esse atributo de Deus, porque Ele mesmo era Deus. E diz assim, 100% homem e 100% Deus. Diz assim, e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aqui, acerca de Zaqueu. Então, nós vemos que é um atributo de Deus a misericórdia e o perdão. E no versículo, voltando lá para Crônicas 7,14, diz, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Irmãos, então um alerta para o momento que vivemos, para o contexto que vivemos. Sem sombra de dúvida, o momento que vivemos é histórico. O ano de 2020, se Jesus não voltar antes, daqui 100 anos, vai ser tido como um ano em que o povo viveu uma pandemia de Covid-19 e de quantidade de pessoas que morreram por conta dessa Covid. Vivemos um momento histórico. Nossa geração tem esse desafio. E aí, como desafio também tiveram aqueles que viveram a época da Segunda Guerra Mundial. Desafio aqueles que viveram a época da Primeira Guerra Mundial. Desafio aqueles que viveram a peste negra na Idade Média. O quanto é necessário orarmos e intercedermos e se humilharmos diante de Deus. O quanto é desafiante para nós nesse momento se atinar que estamos vivendo algo histórico e que a palavra de Deus aqui, a instrução está clara. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a gente já sabe quem que é o povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, dependência de Deus, povo de Deus, dependente dEle, e buscar a minha face, ter relacionamento com Deus primeiro, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um chamado claro, irmãos, para o que vivemos nesse contexto hoje. E uma palavra de mais de 3.000 anos atrás, o quanto ela é atual. E o quanto precisamos nos colocar na dependência e na intermediação de Jesus nesse momento, no nome de Jesus. Temos diferente que o povo de Israel, eles não viviam a graça. Nós estamos na época da graça. E temos a intermediação de Jesus. Mas precisa viver 2 Crônicas 7,14. Se humilhar e orar. Orar por quem? Pela situação que vivemos. Para que Deus tenha misericórdia.
Fiz uma pergunta aqui no começo, pode uma nação ficar doente? Pode. Mas essa doença é o quê? Econômica? Não. Às vezes é moral. E o povo de Deus precisa viver isso, irmãos. Orar pelos nossos governantes. Orar pelo nosso presidente. Orar pelos nossos juízes lá no STF. Orar pelo Congresso. Orar pelo Senado, pelas prefeituras. Por essas pessoas que estão à frente, são as lideranças na área da saúde. Então, irmãos, para terminar, vamos continuar orando também, para que todo cristão, todo crente verdadeiro, continue servindo a Deus com fidelidade, independente do preço a ser pago. Amém? E assim eu concluo, lendo mais uma vez o nosso texto áureo, 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos meus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Somos gratos a Deus por esse ensinamento e que nos traz uma grande responsabilidade, irmãos. Nós vamos refletir sobre isso também, que o Fernando falou, a respeito da nossa vida de comunhão com Deus. E Deus levantou um povo para ser bênção nesse mundo. Desde aquele tempo do povo, né, como o Fernando mesmo explicou, que eram os descendentes de Abraão, os israelitas, e hoje todos aqueles que fazem a vontade do Pai, que reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Muito bem, depois nós vamos fazer mais uma reflexão, mas foi muito bom a lição, muito bem explanada. Vamos cantar mais um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Deixa eu abrir aqui o cantor, que é o hino 478, irmãos. O Peregrino, 478. Eu sou um peregrino, da estrada pouco sei, e dizem que perigos eu sempre encontrarei, apertos e trabalhos penosos para mim, mas quero andar com Cristo até da vida ao fim. Os gozos e tristezas que posso aqui provar, ao meu querido mestre eu logo vou contar. Jesus dará conforto e cuidará de mim, se nele vou confiado até da vida ao fim. Com ele nunca os males me poderão
poderão vencer. Com ele nem perigos precisarei temer. E mesmo quando à noite eu enfrentar no fim, além da morte a glória encontrarei enfim. Oração e restauração, né? Foi o tema. Vamos falar sobre a restauração e a responsabilidade nossa como cristãos, irmãos, como povo de Deus. E a gente vê essa situação desse mundo, o Fernando ministrando o ensinamento, eu fiquei pensando que responsabilidade nós temos diante dessa pandemia, e nós sabemos que nada sai do controle de Deus, e há um número, a gente vê o número de cristãos que nós vemos a estimativa, né, o censo, mostrando o número de cristãos que existe aí no nosso país e no mundo. E por que estamos nessa situação hoje, sendo que Deus tem o controle de todas as coisas e passando por essa pandemia? E a gente vê e ouvindo algumas coisas que alguns realmente não têm buscado a face de Deus, não têm endireitado o seu caminho, a ponto de Deus ouvir as nossas orações. Nós vamos falar então sobre restauração. Jonas, vamos lá, Jonas, profeta menor, Jonas, vamos ver um pouquinho sobre isso, sobre restauração. Jonas, profeta menor, um dos profetas menores, o quinto, né, na ordem do livro da Bíblia, é o quinto. É Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Começando no capítulo 1. Jonas no capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarse, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarse, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarse, tentando escapar da presença de Yahvé. Contudo, o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. O barco ameaçava arrebentar-se. Muito bem. Primeiro ponto, Jonas, rebelde à sua missão, é lançado no mar. A gente vê aqui a ordem dada por Deus para Jonas ir até Nínive. Nínive era um lugar onde que Jonas não era de Nínive. Jonas tinha que agora pregar para um povo que não era seu povo. Deus mandou ele lá pregar para esse povo. E Nínive era uma capital da Assíria, do Império Sírio, capital do Império Assírio, que era muito mal, a maldade ali era sem freio. Ali a maldade era sem freio algum. Era um lugar muito assim que Jonas, por isso que ele ficou meio assim de ir para lá, porque ele queria que Deus mesmo agisse de uma forma que pudesse destruir aquele povo, pela maldade que ele via naquele povo de Nínive. E eram também orgulhosos. Orgulho, a exaltação, tomava conta do coração desse povo. Mas é ali que Deus manda ele ir para pregar. Ele vai num caminho totalmente contrário. Tarse é um caminho totalmente contrário. Isso mostra que ele virou as costas para Deus. Deus mandou ele para esse caminho, ele vai para o outro. Virou as costas para aquele caminho e foi para outro caminho. Portanto, quando ele chegou dentro desse barco, dessa embarcação, ali, como nós vimos aqui no versículo 4, Deus então ordenou a um vento, veio uma grande tempestade, começou a soprar o vento e o mar ficou revolto.
E eles ficaram apavorados, aqueles que estavam dentro do barco ficaram apavorados, com medo de morrer, né? Com aquela tempestade, o mar revolto, eles ficaram com bastante medo, bastante preocupados. E ali então, eu vou citando, tá bom? Depois os irmãos leiam o capítulo 1 inteiro, para nós ganharmos o tempo. E ali eles começaram até a jogar as coisas que estavam dentro do barco, começaram a jogar no mar para ver se aliviava um pouquinho, não tinha jeito. Até que viu Jonas ali, dormindo, acordaram ele, porque eles começaram a invocar, cada um invocar o seu Deus, e chamou Jonas também, para Jonas começar a orar. E quem sabe o Deus de Jonas pudesse acalmar esse mar e tirar eles do perigo. Chamou Jonas. E teve alguém que teve a ideia de lançar sorte, e falou assim, vamos ver por que está vindo isso, Deus está nos castigando, vamos ver por que está vindo esse castigo a nós. Quem é culpado desse castigo, dessa maldição? E aí lançaram os sortes e caiu sobre Jonas. A gente vai ver tudo isso, a providência de Deus foi sobre Jonas, e Jonas então explicou quem ele era, porque fizeram então uma entrevista com Jonas, de onde você vem, quem é seu povo, tudo. Ele falou, sou um povo hebreu, sirvo o Deus vivo, Jeová, Yahvé, eu sirvo esse Deus. E aí explicou que Deus tinha dado uma ordem e eles tinham ido para outro canto. Tentaram ainda navegar, mas não teve jeito, e Jonas falou, o que nós vamos fazer com você então? Por que fizeste isso? E o que nós vamos fazer com você? E Jonas então dá a ideia, me lance ao mar, me lance ao mar. Eles tentaram ainda navegar, mas não tiveram jeito, e é interessante, quando ele fala lança ao mar, o mar estava revolto, o mar bravio. Eles antes fazem uma oração a Deus, pedindo até assim que não caísse, como se caísse um castigo sobre ele, de lançar aquele homem ao mar. Eles fazem até uma oração, pedindo a Deus para Deus não lançar essa culpa sobre eles, porque eles estavam sofrendo por causa de Jonas, pela desobediência de Jonas. E eles então pedem até assim, como se estivesse pedindo, Senhor, não nos lance este castigo, porque nós vamos lançar esse homem ao mar. E lança Jonas ao mar. E aí quando o mar fica tranquilo, e eles continuam a sua embarcação. Vendo isso, é interessante, olha só, vendo isso, eles adoram ao Deus de Jonas. Vamos ver aqui no versículo, então marinheiros chegaram, deixa eu ver o versículo aqui, no versículo de número 7, irmãos. Capítulo 1, do versículo número 7. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si, vinde e lancemos sortes para saber quem é responsável por essa desgraça que abateu sobre nós. E de fato jogaram as sortes, e a sorte saiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram, declararam, pois neste momento, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Quem és tu, qual a tua ocupação, de onde vens, qual a tua terra e que povo pertenceu? Aí Jonas explica direitinho. Então aqueles homens ficaram horrorizados, o verso 10, repreenderam, que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhe havia contado tudo. No versículo de 11, considerando que o mar estava cada vez revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram, o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhe aconselhou, pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade saiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, todavia, sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram, Senhor, nestes termos, ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Senhor, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e logo este se acalmou. Veja só que eles fizeram oração. Nós aprendemos uma coisa aqui, irmãos. Aprendemos uma coisa aqui. A natureza, ela obedece incondicionalmente a Deus, a natureza. Olha só, Jonas tentou escapar do Senhor, mas Deus lhe mandou um vento
e o mar ficou revolto. Olha só, o vento e o mar obedecendo a Deus, coisa que Jonas, nós que somos a imagem e semelhança de Deus, muitas vezes desobedecemos e a natureza continua obedecendo a Deus. O que Deus fala, o que Deus manda, ela obedece. Obedeceu. E olha só o privilégio que Jonas estava quase desperdiçando, porque Deus, ele pode usar até a natureza, como usou, para converter e transformar vidas. Jonas, que era para fazer a missão dele, o profeta, estava ali no barco, fugindo de pregar a Nínive. Deus usa então aquele vento, aquela tempestade, aqueles homens ficam apavorados. Portanto, Jonas então é obrigado a se revelar e mostrar quem era o Deus que ele servia, porque eles falaram, roga o seu Deus, quem é você? E ele teve que explicar, né? Intimado por aqueles homens que estavam no barco. Ele explica, no momento ele até fala, olha, me joguem no mar, porque o mar vai se acalmar. E isso que aconteceu. Acontecendo isso, o mar se acalmando, aqueles homens começam a adorar e sacrificar a Deus. Por isso que é um privilégio para nós. Há uma passagem na Bíblia, no Novo Testamento, que diz, se nós não pregarmos, as pedras clamarão. O que quer dizer isso? A natureza. A gente vai ver Deus usando a natureza e até a natureza demonstrando o poder de Deus, e aqueles homens começaram a adorar a Deus. Então a natureza, ela obedece a Deus incondicionalmente. Outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, nós temos uma responsabilidade, Deus nos chamou para uma responsabilidade para ser bênção, Quando um homem está na obediência, como o Fernando mesmo deu a aula, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, olha só, por isso que vai falar no versículo antes, no contexto, se eu cerrar os céus, não chover, e se mandar a peste, por causa da desobediência de quem? Do povo dele, a desobediência do povo dele. Olha só, Jonas, que era um servo de Deus, pela desobediência dele, ele foi no barco e lá levou a desgraça, como eles falaram, que quem nos trouxe essa desgraça? Um homem que conhece a palavra de Deus, um homem que faz parte do povo de Deus. Ele pode ser bênção ou maldição. E isso que eu vou explicar um pouquinho mais tarde. Porque Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente pelo culpado. Aquele que conhece a vontade de Deus e se rebela contra a vontade de Deus voluntariamente, aonde que ele vai, ele leva a maldição. Jonas conhecia a vontade de Deus. Aonde que era para ele ir? Para Nínive. Jonas vai para onde? Para Tarsis. Totalmente o contrário. Mas aí vem a desobediência. Com a desobediência vem a maldição da parte de Deus. Responsabilidade nossa, irmãos, como servos do Senhor, de ser bênção. Deus escolheu o povo de Israel, para o povo de Israel ser bênção na vida de outros povos. E no entanto, não obedeceram, não fazendo a vontade de Deus, ao invés de ser bênção, se tornaram maldição. Isso que nós temos que tomar cuidado no nosso tempo que nós estamos vivendo, irmãos, prestando atenção nessa lição, prestando atenção nesse tempo que nós estamos vivendo, e a vida que os crentes estão vivendo, irmãos, e eu não tenho, pastor Marcelo falando, não tenho dúvida de que Deus está ensinando algo para nós, servos de Deus, não está falando para o ímpio não, para nós servos de Deus, porque aqui está bem claro, se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu curarei, sararei a sua terra. Por que Deus ainda não está sarando? Por que o número de cristãos que no censo mostra, nós estamos ainda passando por essa situação, de um vírus, a qual estão alarmando o mundo inteiro, as pessoas ainda não saiu essa vacina, estão estudando para sair essa vacina, sendo que poderia Deus mesmo estancar isso num estralar de dedos, no abrir e fechar de olhos, e olhando para a Bíblia, nós precisamos nos consertarmos, como povo de Deus, como servo de você que está me ouvindo, e não sei onde que vai chegar essa mensagem, como servo de Deus, nós temos que olhar para nós, não é olhar, a gente fica olhando para as pessoas do mundo, e eu vou ver aqui em Jonas vai mostrar para nós, o que Deus mostrou para Jonas, a respeito de Nínive, a responsabilidade é ir lá pregar, e levar a salvação para aquele povo, no entanto, pela desobediência dele, ao invés de ele fazer e ser bênção, quase que ele se tornou uma maldição, quase que naquele barco, morreram todo mundo por causa dele lá, por causa do quê? Da desobediência.
E não é só falar, como o Fernando mencionou aqui, não é só falar o nome de Jesus e falar, não, o nome de Jesus e que é como se fosse uma senha, não. E a sua vida buscando a face do Senhor. E os seus caminhos, que sem se desviar do mal. E a oração, você tem orado, tem buscado a Deus? Nós temos buscado a Deus como povo de Deus? Será que se nós tivéssemos buscado, nos humilhado mesmo, orado, desviado dos caminhos maus, será que Deus já não tinha curado a nossa terra, a nossa nação, o nosso povo? Ou espalhado na face da terra aí? Muito bem. A responsabilidade de restauração tem que começar a partir de nós. A natureza obedece a Deus incondicionalmente. Deus abençoa os obedientes. E não tem bênção para desobediente, não tem bênção da parte de Deus. O caminho da bênção é obedecer, é obediência. Nós vimos bem claro isso, é obedecer, se desviar dos maus caminhos. Jogaram ele no mar. Aí no capítulo 2 vai mostrar que quando jogaram ele no mar, a natureza obedecendo a Deus. Primeiro foi o mar e o vento. E eles reconheceram ao Deus vivo e verdadeiro através da manifestação do poder de Deus pela natureza, através da natureza. Agora no capítulo 2, outra natureza obedecendo a Deus, que é o quê? O grande peixe. Jogaram ele no mar, Jonas no mar, e o peixe engoliu Jonas. E esse peixe, eu estudei um pouquinho, na minha versão já fala peixe, algumas falam baleia, por causa do tamanho, né, da baleia, mas na verdade não é uma baleia. Esse peixe é chamado de cachalote. Porque a baleia, ela é grande, mas na garganta dela não passa um homem. Não passa um homem. Esse peixe cachalote, ele é inteiriço. Tanto o corpo dele como a garganta, vamos colocar a garganta assim, ela é da mesma largura. Então, Jonas foi engolido por esse grande peixe chamado cachalote. Alguns vão dizer que esse cachalote também é um tipo de baleia, né? Tendo em vista que realmente um grande peixe engoliu Jonas. E esse peixe que engoliu Jonas foi por obediência a Deus. Deus deu ordem a esse peixe a engolir Jonas. Olha só. No capítulo 1, versículo 17, vai dizer assim, ó: entre mentes, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Deus usando mais uma vez a natureza para restaurar a vida de um homem. Primeiro foi lá aqueles que estavam no barco. Agora também Jonas. Por quê? Nesse ventre do peixe, ele ora a Deus. Dentro do ventre do peixe, ele ora a Deus. E essa oração, ele faz uma oração de arrependimento. Ali ele começa a conversar com Deus. No versículo de número 3, olha só, no capítulo 2, oração de Jonas, no capítulo 2, verso 3, vai dizer assim, ó: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então pensei, fui expulso da tua presença, poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais? Eis que as águas todas me cercaram, até as profundezas da alma, e o abismo me cercou, as águas marinhas enrolaram a minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra abaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta do Seol, da sepultura, o meu Senhor Jeová, ou Elohim. No versículo 9, ele vai falar assim: eu, porém, te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. O que prometi, cumprirei fielmente. Sim, eis que a salvação vem do Senhor Yahvé. O Senhor deu ordem ao peixe e esse vomitou Jonas na praia. Depois da oração que Jonas faz, se arrependeu e fala que vai cumprir a vontade de Deus, aí o Senhor faz com que aquele grande peixe novamente vomite Jonas. Olha só, usando a natureza de novo, um grande peixe para fazer com que Jonas fosse restaurado, que houvesse um conserto da sua desobediência à obediência a Deus.
A gente vai ver, irmãos, não tem como cair na graça de Deus, na bênção de Deus, se não houver obediência. E se Deus não tiver pessoas para fazer a sua vontade, Ele usa a criatura e a sua criação. Lembra-se de Balaão também? Na desobediência dele? Balaão, na desobediência dele, querendo ir para o lugar que Deus não queria que ele fosse, também na desobediência, Deus usa uma mula para falar com Balaão. Olha só, deu inteligência a uma mula, para a mula falar com Balaão e mostrar que ele estava num caminho totalmente errado, usando a natureza, a criação, para consertar a vida de homens desobedientes. Outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, a pregação de Jonas e a conversão dos ninivitas. Quando então Deus manda novamente, olha só, quando Deus tem um plano, um propósito com alguém, não é que ele não pode usar outro, mas às vezes a pessoa tem que obedecer. Jonas tinha que obedecer a Deus, ele tinha que ir até a Nínive. Nós vimos que Deus usa até a natureza, mas Jonas tinha que obedecer, tinha que ter Nínive para pregar o evangelho. E quando ele vai lá, ele vai fazer a pregação em Nínive, aquele povo, a Bíblia fala que ele levaria 3 dias, e num dia ele faz a pregação, e a pregação dele foi muito rápida. Nós podemos assim analisar e até chegar a uma conclusão, que ele levou um dia para se livrar logo, ou fez muito rápido. Já viu aquela coisa que você não quer fazer, fala, vamos fazer logo para se livrar disso? Vamos fazer logo para se livrar disso, porque você não está com vontade, não está com aquele ânimo de fazer, aí você fala, vou fazer logo para se livrar disso. Jonas fez dessa maneira, porque era para 3 dias, ele fez em um dia, e foi rápido então. Se era para 3 dias, fez em um dia, fez muito rápido. E falou que Deus ia destruir aquela cidade. Quando ele fala dessa maneira, houve um quebrantamento daquele povo ali. Houve um quebrantamento. Eles se humilharam, olha só, como da lição, eles se humilharam, fizeram um jejum, até os animais, ninguém comeu, nem os animais, todos eles se humilharam, fizeram um jejum, até o rei também se humilhou, trocou as suas vestes, se humilharam, e nessa humilhação então, Deus que, através de Jonas, que falou que iria destruir aquele lugar, pela humilhação daquele povo, que se humilhou, eles jejuaram, eles oraram, pediram perdão, se arrependeram dos seus maus caminhos, Deus não fez o mal que falou que ia fazer. Deus não fez, porque o povo se arrependeu, o povo se humilhou. Mais uma vez nós vamos ver humilhação e arrependimento, mudança de atitude, mudar de caminho. Não tem como ter bênção da parte de Deus se não tiver humilhação, mudança de atitude. Jejuaram, e ali rasgaram as suas vestes, colocaram vestes de sacos, e até os animais também, todos eles entraram nesse propósito, e Deus perdoou aquele povo. Já viu pessoas dizerem assim, né? Jonas teve esse sentimento. Puxa vida, a pessoa praticou um monte de coisa errada, e aí de repente vem uma mensagem, a pessoa fala, não, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e essa pessoa é salva. E tem outras que é boazinha, a pessoa que não faz mal para ninguém, não deseja mal para ninguém, não faz mal para ninguém, portanto, não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aquela pessoa que era má, e se converteu, e fez coisas ruins, vai para o céu, e aquele bonzinho ou boazinha vai para o inferno? Eu não acredito num Deus desse. Não acredito num Deus dessa injustiça. Então tem pessoas que não acreditam na conversão, na transformação. E é mais fácil uma pessoa como esse povo aqui de Nínive, que é um povo arrogante, era um povo que o mal não tinha limites. Quando você pregar o evangelho, se converter, do que uma pessoa que se diz boazinha, que faz tudo certinho, né, que boazinha, de reconhecer Jesus como Senhor Salvador da vida dela, que ela fala, eu não preciso, quem precisa é aquele lá, eu não preciso, eu não mato, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, se eu não puder fazer o bem ou o mal também não faço,
e muito mais difícil dessas pessoas se converterem. Jonas teve esse sentimento, quando eles se converteram, que ele falou rapidamente que Deus ia destruir, e o povo então se arrependeu, se humilhou, se arrependeu, ele ficou triste. Ele ficou triste. Ele ficou, a Bíblia fala que ele ficou irado. Ficou irado. Olha só o capítulo número 4. A ira de Jonas. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso, irou-se sobremaneira. Então orou a Deus e desabafou, dizendo: Ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava na minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és o Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. Agora, portanto, tira a minha vida, eu te rogo. Afinal, é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. Olha só, quis até morrer. Por causa do quê? Porque Deus agiu com misericórdia, com amor, com longanimidade, aquele povo que se arrependeu. Não é que Deus passou a mão por cima do... Não, eles se arrependeram, Deus deixou de praticar o mal que praticaria se eles continuassem vivendo no erro. Meus irmãos, olha o sentimento desse profeta de Deus. E Deus teve que usar mais uma vez a natureza, ele viu Deus usando o mar, o vento, ele viu Deus usando o peixe, e lá no ventre do peixe ele orou, e agora Deus tem que usar mais uma vez a natureza, porque no capítulo 4 vai falar o quê? Que ele sentou ali, e tinha uma plantação, para ali um sol estava causticante, e veio lá uma plantação, e lá fez uma sombra, e ele ficou debaixo dessa sombra tranquilo. Mas depois Deus enviou uma largata. Nessa largata veio e consumiu essa plantação, e ele ficou com o sol, que falou que o sol foi tão intenso, no versículo 8, fala assim, no versículo 8 do capítulo 4, logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco, e o sol fustigou a cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase perder os sentidos, e por isso ele desejou morrer, e exclamou: Ah, para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. De novo ele perde a morte. Olha só, ele parece uma criança mimada, assim, aquela criança que faz aquelas birras, né? Eu quero morrer, era melhor só ter me matado, era melhor eu ter morrido, né? E novamente ele fala isso a Deus. Por quê? Por causa dessa plantação. Aí Deus vai ensinar ele mais uma vez pela natureza. O versículo de número 9. Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez: Tens alguns motivos para estar tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas: Sim, tenho. Estou irado a ponto de preferir a morte. Entretanto, Deus ponderou-lhe: Ora, Jonas, tens compaixão dessa planta, embora não tenhas cuidado dela? Não a fizeste crescer, nem a podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e a outra noite morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos, que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Ela ensina, mais uma vez, através dessa plantação, né, a Jonas. Falando: olha, você não plantou, você não podou, você não fez nada, nasceu num dia e à noite se secou. E você teve compaixão dessa planta, e eu não vou ter compaixão de um povo que não sabe nem discernir se é a mão esquerda ou direita, de um povo que não sabe discernir entre o bem e o mal? Qual a lição que nós aprendemos mais uma vez aqui, irmãos? Olha só que a responsabilidade de ser bênção é nossa, que nos chamamos o Senhor pelo nome dEle, é nossa, é do povo de Deus. Mostra bem claro aqui, eles não sabem discernir. A pessoa que não conhece a Deus não sabe discernir nada, elas não sabem discernir, nós que temos que pregar e ensinar a elas.
E, no entanto, quando o povo de Deus não está no centro da vontade de Deus, não está fazendo a vontade de Deus, nós vamos perceber dentro da Bíblia, que muitas maldições vêm sobre a terra, vamos falar da terra mesmo, que é a terra que está sofrendo sobre a terra, por causa da desobediência do povo dele. De vez de ser bênção, se torna o quê? Maldição. Maldição, ao invés de ser bênção. O que nós temos que fazer nesse tempo que nós estamos vivendo? A começar de mim, a começar de você que se chama pelo nome do Senhor. Começa a se humilhar. Começa a orar. Mas a oração, como o Fernando falou, a oração é que você tenha realmente uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Consulte o seu caminho. Você tá na direção certa, fazendo a vontade de Deus? Está na direção certa? Ou Deus mandou você ir para um lado, você está indo para outro? Conserta o seu caminho, endireita os seus caminhos. Aí sim, se esse povo que me chama pelo meu nome se humilhar, como foi o povo de Nínive, se humilharam, rasgaram as suas vestes, jejuaram, e ali pediram perdão pelos seus erros, e Deus perdoou. É isso que Deus quer chamar-nos a atenção. Porque a gente não tem dúvida, irmãos, tem coisa errada aí. Se tem esse número de cristãos, nós estamos passando por isso, nós não estamos agradando o coração de Deus, o coração do Pai. Eu estou falando agora de todo o povo que chama pelo nome do Senhor. Todo o povo que chama pelo nome do Senhor não está agradando o coração do Pai. Porque Ele promete, é uma promessa do Senhor, sarar a nossa terra. Então, ainda há tempo de nós nos humilharmos, consertar os nossos maus caminhos e pedir a Deus misericórdia, porque é um Deus que é misericordioso, é um Deus que é bondoso, é um Deus que quando fala que vai fazer o mal e há um arrependimento da parte do ser humano, Ele deixa de fazer aquele mal, Ele deixa de praticar aquele mal. Por quê? Porque houve uma conversão, houve um arrependimento, e é isso que Ele quer ver em cada um de nós, irmãos. Que Deus continue nos abençoando, irmãos, que não precise Deus usar a natureza, porque Deus está usando agora, está usando um vírus para corrigir muita gente, está usando um vírus para despertar muita gente, está usando um vírus para que pessoas venham se converter ao Deus vivo e verdadeiro. Deus usa, porque nada, não podemos dizer, veio um vírus do nada, não, nada acontece se não é da vontade de Deus, ou da permissão. Nós já aprendemos isso, ou a vontade diretiva ou permissiva de Deus, mas Deus está no controle, e Deus está nos ensinando algo nessa pandemia, e nós temos que sair diferentes, aprender alguma coisa com isso, não fazer como Jonas, ele viu o mar, viu o vento, Deus usando o mar e o vento, de repente usou um grande peixe, e assim mesmo, quando ele vai lá e prega a mensagem, ao arrependimento, tem que usar mais uma vez uma plantação, para ensinar Jonas, para Jonas aprender a lição. Que nós possamos ser alunos mais aplicados, né, irmãos? Que nós aprendamos logo a lição, sem ficar passando por esse processo, e Deus quer usar a minha vida, a sua vida, não precisar usar a natureza, mas usar o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Mas se precisar, Deus usa, e está usando, irmãos. Eu vejo que está usando nesse tempo, e nós temos que estar despertos, a entender a vontade de Deus nesse nosso tempo e a endireitar as nossas veredas. Meus irmãos, antes de encerrar, nós teríamos a nossa ceia do Senhor, mais um mês sem a ceia do Senhor. Portanto, não é que você vai fazer uma ceia no sentido de pegar um pão, pegar um suco, não é isso. Isso nós fazemos na comunhão na igreja. Mas, portanto, almoce com a sua família. E nesse almoço com a sua família, que é o momento ágape, o momento que eles tinham também, lá em Corinto, ele tinha um momento que chamava ágape, que era o momento da refeição que eles faziam junto, no momento dessa refeição, que pode ser o arroz, feijão, ou mesmo o macarrão que você vai comer, antes de você comer, lembre-se do sacrifício do Senhor Jesus. Ore a Deus, Senhor, a nossa vontade era estarmos juntos na comunhão na igreja, mas como nós estamos em família aqui, nós estamos agradecendo pelo seu sacrifício por nós na cruz, relembre disso juntamente com a sua família, ore agradecendo a Deus pelo sacrifício do Senhor Jesus, é a salvação em Cristo Jesus,
e almoce, sente ao redor da mesa ali e almoce junto nessa comunhão. Aproveite a comunhão então com a sua família, lembrando de que Jesus Cristo fez por você na cruz. E mais uma vez repito, ore, busque a face do Senhor, endireite o seu caminho, veja se você está no caminho certo, tá? Se humilhe perante Deus, com certeza Deus vai começar a ouvir as nossas orações, irmãos, e vai mudar o quadro dessa situação, porque esse vírus para Deus não é nada, para nós é muita coisa, até para os cientistas também, estão quebrando a cabeça, mas para Deus não é nada, e Deus tem algo para nos ensinar nesse tempo com essa pandemia. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a minha vida, e que nós possamos colocar a palavra de Deus em prática, para que haja bênção na nossa vida, e por onde quer que você ande, você seja uma bênção, e não maldição. Porque o crente desobediente, ele é uma maldição para onde quer que ele passa. O crente obediente leva a bênção. Jonas foi assim. Jonas foi maldição na vida daquele povo. Mas, no entanto, se arrependeu e depois foi pregar o evangelho e Deus ensinou ele através da natureza. Mas Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Que Deus abençoe grandemente. Tenha um bom domingo na paz do Senhor, um bom almoço, tá? E nesse almoço, na comunhão, lembrando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo por você, por mim, que fez naquela cruz. Deus abençoe. Bom domingo.